Olá, boa tarde. Seja bem-vindo à Sociedade Civil. Cada pessoa consome menos 5 kg de carne por ano do que consumia há 4 anos. São dados do Instituto Nacional de Estatística. A quebra foi maior na carne de vaca. Vamos conhecer as informações que existem sobre o consumo de carne dos portugueses e saber de que forma estes números são provocados pela crise. Será correto dizer que existem alternativas à carne? Os hábitos alimentares são fortemente influenciados pela conjuntura socioeconómica que se faz sentir. Em épocas de crise, o poder de compra reflete-se nas opções alimentares das famílias e Portugal não é exceção. Se antigamente o consumo de carne era associado à riqueza e prosperidade, não se pode dizer que continua a ser assim, já que o consumo de carne foi facilitado. No entanto, o consumo de carne e dos seus derivados tem vindo a diminuir em Portugal e, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística, isto acontece desde 2008. Se nesse ano o consumo era de cerca de 112 kg por habitante, em 2011 esse valor estava nos 107. Isto representa uma diferença de 5 kg no consumo de carne dos portugueses num espaço de 3 anos. A carne de bovino foi a que mais viu o seu consumo emagrecer, passando dos 19,5 kg por habitante em 2008 para os 17,1 em 2011. Mesmo aquela que é a escolha mais comum entre os portugueses, a carne de porco, também sofreu com a crise. No mesmo período passou dos 47,4 kg por habitante para 44,6. Apesar de as carnes vermelhas começarem a ser cada vez menos uma opção, as carnes brancas ou de animais de capoeira têm tido mais procura. O seu consumo cresceu dos 33,3 kg para os 35 kg por pessoa de 2008 para 2011. As razões que explicam a queda no consumo da carne devem-se à diminuição do poder de compra e ao aumento dos preços, mas não só. No ano 2000 já essa quebra se começava a sentir. A BSE, ou a doença das vacas loucas, assustou a população mundial e fez com que na hora de escolher o menu, a carne de bovino começasse a ficar de parte. Então as alternativas à carne, como o peixe, parecem ter sido a solução para os portugueses. Sendo o país da União Europeia com o maior consumo de peixe per capita, será natural que o consumo deste tenha aumentado em 2011 e 2012, como é o caso do salmão fresco e do bacalhau. Vamos então saber como é que está o consumo de carne em Portugal, quais são as alternativas à carne e também perceber como é que está a produção de carne no nosso país. Muito obrigada aos meus convidados desta tarde. Vou começar aqui pela minha esquerda, pelo João Paulo Costa, que faz parte da Cooperativa Agrícola de Boticas, do agrupamento de produtores de carne Barrosã e é médico veterinário também. Ouvimos aqui falar das vacas loucas. Eu há muito tempo que já não ouvia falar das vacas loucas, o que deve ser bom sinal, penso eu, para a produção de carne em Portugal. Mas no caso da carne Barrosã também foram afetadas, ou estão a ser afetados também por esta diminuição do consumo de carne generalizado? Não, antes pelo contrário. O síndrome das vacas loucas para nós até foi extremamente benéfico, porque nós iniciámos a nossa comercialização em 1996 com um agrupamento de produtores de carne Barrosã, gerindo uma marca registada que é a carne Barrosã. E nessa ocasião foi extremamente útil para nós, porque foi quando estava no auge a polémica das vacas loucas, era Ministro da Agricultura Gomes da Silva, e até inclusivamente consta que terá dado alguma ajuda ao Ministério da Agricultura o lançamento da carne Barrosã, porque de alguma forma acalmou e suavizou a crise das vacas loucas. Dava alguma garantia em termos da produção e da qualidade e da segurança alimentar. Era aí que eu queria chegar. É porque a nossa carne é toda controlada ao longo de toda a fileira, desde a produção até ao prato, como habitualmente se diz, do prado ao prato. Mais à tarde poderemos falar, eu posso especificar até o nível de confiança que conseguimos dar, que penso que não sei se será inédito no nosso país, mas muito poucos terão nesse nível de controle que nós temos. E na verdade, felizmente para nós, não tivemos... O consumo de carne Barrosã não baixou? Aumentou? Manteve-se? É assim, nós já vendemos mais do que o que vendemos agora, tem a ver com inúmeras situações, nomeadamente com a crise, nomeadamente com menos procura por causa da restauração,
que prefere comprar carnes mais baratas, de outra qualidade naturalmente, mas a crise também se reflete essencialmente na restauração, onde nós estamos a sentir isso. Luís Saldanha Miranda, bem-vindo também, é Presidente da Confederação Nacional de Jovens Agricultores e do Desenvolvimento. Sentem que os hábitos dos portugueses em termos de consumo de carne estão a mudar? Os hábitos dos consumidores portugueses em termos alimentares estão a mudar ao longo dos anos, portanto não é só uma coisa de conjuntura, não é? E tem a ver com portanto, não é só por causa da crise? Não é só por causa da crise. Portanto, tem muito a ver com os hábitos alimentares. Portanto, é claro que a crise tem um peso significativo, são situações conjunturais, mas mesmo que não fosse isso, o surgimento, digamos, de novas cozinhas, portanto, de novos hábitos alimentares, das massas e e da alimentação de outros locais, tem feito com que haja uma alteração, digamos, dos hábitos alimentares por parte dos portugueses, nomeadamente das gerações mais novas. Portanto, são aquelas que, à partida, serão mais afetadas, digamos, ou terão alteração dos hábitos mais significativos. Quais são as grandes alterações que sente? Portanto, mais hidrocarbonatos, já percebi, mais massa? É muita massa, portanto, muito mais massa. O hambúrguer, sim, come-se muita carne, mas não, portanto, de outra forma. Portanto, carnes picadas, portanto, os hambúrgueres, portanto, muitos hambúrgueres, portanto, agora a carne, os bifes, portanto, aquilo que nós conhecíamos, portanto, os cozidos, portanto, portanto as feijoadas, portanto, aquilo que é uma alimentação um pouco mais tradicional, pelo menos como nós conhecemos, a redução do consumo, verificamos que tem havido alguma redução. O que, por algum, penso aqui, portanto, o Paulo poderia falar um pouco, se calhar, melhor do que eu em relação a isso, o que também acaba por ser um pouco prejudicial, porque muitas vezes esses pratos são os pratos que permitem o escoamento, digamos, a utilização de carnes, digamos, consideradas carnes menos nobres, portanto, não é? Estamos sempre a falar às pessoas, quanto mais associam muita carne ao seu nível de tenrura, portanto, se a carne é muito tenra, então é muito boa, se a carne, portanto, não é tão tenra, as pessoas têm tendência a pôr um pouco a ter mais dificuldade em consumi-la ou em rejeitá-la mais, não é? E às vezes o facto de ser menos terra não quer que seja pior, portanto, são coisas completamente diferentes. Tem muito a ver com os hábitos que se têm a alimentar, tem que começou se tiver que, portanto, mastigar 2 ou 3 vezes, acha que aquilo não tem a mesma qualidade. E isso acaba por afetar de forma significativa, digamos, o consumo das outras partes, porque os animais não têm só as partes nobres, não é? Portanto, é o consumo de carne. O que leva, de certa maneira, obriga a indústria a ter que pensar outras formas alternativas, portanto, de arranjar para escoar essa E está a encontrá-las? Quais são essas alternativas? Algumas marcas, portanto, nós conhecemos alguns agrupamentos produtores, portanto, com os hambúrgueres, portanto, e com algumas... e com a carne também... digamos, eu não sei sabe como é que será a expressão melhor, mas verifica-se muito hoje em dia nos talhos, já tem uma preocupação de preparar a carne de forma diferente. Portanto, já fazer, em vez de venderem carne, vendem já, portanto, quase refeições. Transformada. Refeições, portanto. Sim. Portanto, a gente vê aqueles rolos de carne picada, com queijo por dentro, etc. Com ameixa, pronto, as almôndegas também. Sim, pronto. Isso, portanto, de certa maneira, acaba por amenizar ou tentar facilitar, digamos, o escoamento das partes que à partida é mais difícil. Mas qual é o nosso padrão de consumo dos portugueses em termos de carne? A carne de vaca, percebemos aqui que está a baixar, mas há outros tipos de carne que são mais procurados? Portanto, em Portugal o maior consumo é de carne de suínos. Portanto, seguida de porco? Portanto, sim, portanto, porco. Portanto, porco seguindo a carne de aves. O que se verifica nas situações de crise é que há uma tendência de deslocalização de muitas vezes o consumo de certo tipo, tipos de carne para outras carnes mais baratas. Portanto, questões de preço, primeiro. Portanto, o frango no churrasco, portanto, banaliza-se um bocado, portanto, há um grande consumo nesse tipo de carnes. Depois, também há a questão dos hábitos alimentares, um pouco a imagem que as carnes vermelhas, portanto, são piores para a saúde, são mais perigosas para a saúde que as carnes brancas, portanto, nomeadamente as carnes de aves, também faz com que, de certa maneira, possa haver alguma deslocalização do consumo, digamos, das carnes de bovinos, portanto, em relação às outras. E depois há questões, voltamos sempre aos hábitos alimentares, portanto, o que era muito comum há uns anos atrás, o borrego no Natal, ou o cabrito, portanto, nomeadamente... Estamos a deixar de consumir essas pelo menos lá em minha casa, portanto, eu tenho alguma dificuldade em fazer com que os meus filhos comam carne de borrego no Natal ou de altura qualquer. Não se habituam ao sabor, portanto, é um pouco, não é fácil. Portanto, eu penso que aquilo que se passa em minha casa, penso que será, de certa maneira, também será mais ou menos de uma forma genérica. Provavelmente estamos a usar mais peru. Sim, não. Talvez. No Natal também? Ou no Ano Novo? Não. Acho que, pelo menos em Portugal, não parece que o peru seja... Não tem grande saída? Não tenho, mas o bacalhau sim. Portanto, agora o peru não parece que seja... Que ainda não tenhamos importado, digamos, esse hábito, portanto, para Portugal, portanto, de comer o peru no Natal. É possível que haja algumas famílias que o façam, mas não tem uma expressão significativa. Mas carne de porco primeiro e depois a carne de aves? Primeiro a carne de porco significativamente, portanto, e depois a seguir a carne das aves. Margarida Silva, bem-vinda também à Sociedade Civil, é professora na Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa, no Porto, é bióloga, e o Luís ainda agora aqui falava da questão da saúde, das pessoas provavelmente serem um pouco sensibilizadas para comer menos carnes vermelhas,
penso que as pessoas também estão cada vez mais sensíveis ao facto de que o consumo de carne também tem um impacto sobre o ambiente. Será que isso também começa a contar a nível do consumidor quando vai comprar carne, ou o consumidor ainda não pensa no impacto ambiental no consumo de carne que faz? Eu penso que é inevitável que as pessoas tenham mais presente informação científica que tem vindo a ser produzida e publicada relativamente ao impacto tanto na saúde como no ambiente. A Liga Americana contra o Cancro, por exemplo, defende a redução do consumo de carne vermelha por forma a baixar o risco de cancro da próstata, por exemplo, nos homens. A redução depende também do nível de consumo de cada Absolutamente. pessoa. No caso o português... Instituto Nacional do Cancro americano estudou 500 mil americanos e verificou que quem consome mais carne vermelha tem 20% mais chances de ter cancro e 27% mais chances de morrer do coração do que as pessoas que consomem menos carne vermelha. Portanto, há sempre uma vantagem a consumir um bocadinho menos, nomeadamente de carne, nomeadamente carne vermelha. O nosso cenário é igual ao americano? Não, nós consumimos menos carne que os americanos, no entanto as nossas tendências são ascendentes, enquanto que eles têm uma tendência relativamente estabilizada, ou seja, nós estamos a aproximar da realidade americana e, portanto, estas estatísticas cada vez mais se aplicam a nós. Os dados científicos não existem em tanta abundância sobre Portugal, por isso é que nós temos de usar referenciais de outros países, mas salvaguardadas as proporções também se aplicam cá em Portugal. Mas deve haver um valor médio de referência que as pessoas possam ter? Em termos de consumo? Sim. De qual é a quantidade certa para consumo? Bom, mais uma vez aí, consoante a literatura que se avalia, há dados muito diferentes, mas todos eles muito interessantes. Por exemplo, um estudo de 34 mil vegetarianos verificou que os homens vivem em média 9 anos e meio mais do que os homens não vegetarianos e as mulheres cerca de 6 anos mais de longevidade do que as mulheres não vegetarianas. Portanto, não há necessidade intrínseca a que a população portuguesa consuma carne. Não é necessário. Nenhuma carne. No entanto, também não é obrigatório que sejamos todos veganos do ponto de vista da proteção da saúde e da proteção do ambiente. Sim, os vegetarianos são aqueles que excluem o consumo de carne, os veganos são aqueles que excluem o consumo de todos os produtos animais. Portanto, há uma gradação, há todo tipo de tons de cinzento, não é? Mas aquilo que nós sabemos é que, se olharmos para os chimpanzés, que são os primatas mais próximos do Homo sapiens, em termos evolutivos, mais próximos de nós, aquilo que se calcula é que para a espécie humana se justifica consumir cerca de 20 gramas de carne por refeição, se tivermos uma vida ativa. Por refeição, se tivermos 2 refeições de carne, são 40 gramas? Exatamente, por dia. Isso para quem tem uma vida ativa. 20 gramas de carne é muito pouco. É mesmo só é uma almôndega, não é? É mesmo só um pedacinho. E se tivermos uma vida sedentária, então o consumo deve ser correspondentemente reduzido. Isso tem a ver com a energia, com a quantidade de energia, né, que precisamos. Também, claro. E, portanto, na prática, o que é que nós temos? Nós temos atualmente em Portugal um cenário de excesso de consumo. Portanto, muito embora a crise traga, obviamente, dificuldades a muitos níveis, eu penso que a nível do consumo de carne vai trazer benefícios claros para a saúde. Nós estamos acima daquilo que é positivo para a nossa saúde e estamos certamente muito acima daquilo que é desejável em termos de impacto ambiental. O impacto ambiental da produção intensiva de carne, produção que utiliza rações, é enorme, é devastador, está muito bem documentado em termos científicos e faz sentir na água, no clima, no solo, na biodiversidade, na energia. Eu posso detalhar isso? Sim, vai detalhar mais em pormenor, sim, claro, para percebermos melhor qual é que é esse impacto. Uma coisa é dizermos que há impacto, outra coisa é percebermos em concreto quais são os efeitos, não é, sobre o ambiente. Vou introduzir o meu quarto convidado também. Eu não sei se sei dizer o seu nome, Vítor Dauphinette, é assim? Dauphiné, é francês o nome? É da Associação Portuguesa de Nutricionistas. Concorda com aquilo que foi aqui dito? Nós podemos viver sem carne, aprendemos na escola que somos omnívoros, portanto devemos consumir vegetais e também carne e podemos viver sem ela? Não há alimentos insubstituíveis.
Portanto, o aparelho digestivo humano permite consumir uma diversidade enorme de alimentos e essa é ou fontes de nutrientes, e essa é uma das razões que nós somos uma espécie muito bem sucedida. O que existem é padrões alimentares que são substituíveis, não é? Efetivamente. Ou seja, há padrões alimentares que têm uma harmonia nos alimentos que os constituem e, portanto, satisfazem as nossas necessidades nutricionais, e há padrões alimentares que não, de todo, não é? Porque a satisfação das necessidades nutricionais não passa só por ganhar peso, estatura e desenvolvimento nas nossas faculdades mentais e físicas, mas passa também por não desenvolvermos doenças que são perfeitamente evitáveis no curto espaço de tempo. O que tem acontecido nos últimos 50 anos, é que nós fomos aos poucos comendo o planeta à dentada. Ou seja, a atitude, a industrialização dos países e a nossa postura consumista atingiu também a nossa relação com os alimentos. Portanto, há uma relação que não tem por base uma educação alimentar e ambiental e que levou com base na escola, fundamentalmente, não é? E que levou a que nós consumíssemos os alimentos enfatizando muito os alimentos de origem animal. À medida que nós fomos ganhando dinheiro, fomos cada vez mais gastando em produtos de origem animal. Isso tem várias razões que têm a ver com a escassez desses alimentos no passado e, portanto, eles estavam associados a um prestígio social, não é? Que fez com que, naturalmente, as populações ambicionassem consumi-los em maior quantidade e na maior quantidade possível, não é? Isto, se continuar a evoluir assim, e com a emergência económica de alguns países, como na América Latina, o caso também da China, o planeta rebenta pelas costuras, porque eu tenho aqui um gráfico que posso mostrar o impacto ambiental da produção de alimentos animais, sejam eles carne, peixe, laticínios, e isso tem um impacto ambiental absolutamente impossível de sustentar pelo planeta. Portanto, se nós começarmos a ter os chineses a consumir conforme consomem os europeus e os norte-americanos, isto não é possível. Eu posso dizer que, por exemplo, os Estados Unidos da América, até são dados recentes, está a consumir, na globalidade dos alimentos que consome, o equivalente a 5 vezes a população mundial. Só os Estados Unidos da América. E, portanto, quando se fala, com bastante hipocrisia, da fome no mundo, está-se a falar de uma questão política, não numa questão de disponibilidade de alimentos. E essa produção é toda consumida? Não é, vamos fazer aqui uma distinção entre duas coisas. Uma coisa é o consumo no sentido de que são os dados das vendas, não é? Outra coisa é a ingestão. Não é? E, portanto, mesmo estes dados que estavam aqui a ser apresentados não são dados de ingestão. E, portanto, nós podemos ter vendas elevadas e temos imensas pessoas que não estão de todo dentro daquela captação. Claro. Portanto, porque os portugueses poderão estar a consumir exatamente a mesma quantidade neste momento. Porque se houver menos desperdício, eles poderão estar a fazer os mesmos níveis de consumo, de ingestão real, não é? Claro. Porque desperdício é menos, têm mais cuidado, guardam as sobras, voltam a utilizá-las e se calhar antes iam para o lixo. Não é? Portanto, nós não sabemos isso. E essa é também uma questão grave em Portugal. Em Portugal não há um inquérito alimentar nacional há mais de 20 anos. Portanto, não se liga a isso, a não ser os profissionais da saúde que insistem que é preciso fazê-los regularmente, como acontece nos outros países, para sabermos exatamente o que é que se passa na ingestão alimentar nacional. Mas se possam fazer até programas depois, no sentido de inverter aquilo que não está bem. Não é? E nós estamos sempre a trabalhar em cima de balanças alimentares. E perceber as tendências do futuro também, não é? Para exatamente, prevenir. porque nós falamos, mas sabemos muito pouco sobre a realidade. Sabemos muitíssimo pouco sobre a realidade da ingestão alimentar dos portugueses. Muito pouco. Que ingestão alimentar que os portugueses fazem na realidade, e não estimando a partir de dados de vendas e dados dos hipermercados enfim, das balanças alimentares, no fundo. Andamos à volta sempre desta questão. Portanto, a ideia que eu quero passar aqui é que, em primeiro lugar, a carne insere-se num grupo de alimentos, não é? Que é o grupo da carne equivalentes, como diz a roda dos alimentos, onde está o pescado, que é logo uma alternativa, onde estão os ovos, que é outra alternativa, mas este grupo de alimentos também é perfeitamente substituível por outro ainda, que são os laticínios, não é? E, portanto, é por isso que existem, por exemplo, padrões alimentares como o ovo lacto-vegetariano, que não têm problemas nenhuns em suprir as suas necessidades nutricionais sem consumo. Portanto, é possível viver sem consumir carne? É perfeitamente possível viver sem consumir carne. É muito mais difícil... E sem ficar com... e sem ter uma alimentação desequilibrada? Não há déficits nutricionais se eu não consumir carne. Há déficits nutricionais ou risco elevado de déficits nutricionais, nomeadamente de vitamina B12, no caso de eu ser um vegetariano estrito. Porque no vegetarianismo estrito, os chamados veganos, eu não consumo nada de origem animal.
E se eu não consumo nada de origem animal, eu não tenho acesso natural à vitamina B12. O que acontece é que essas pessoas, muitas vezes, não sofrem de deficiências, nem anemia perniciosa, nem nada que esteja relacionado com a falsa demência senil, etc., porque fazem consumo de alimentos vegetais enriquecidos. Cereais, pequeno almoço e tudo, já têm lá a vitamina B12, têm lá a cobalamina adicionada. Mas um vegetariano estrito que comesse só alimentos naturais, mais tarde ou mais cedo, iria ter a consequência de não fazer a ingestão de vitamina B12 necessária. A vitamina B12 é exclusiva dos alimentos de origem animal, mas não só da carne, também do pescado, dos ovos, leite, dos laticínios. E, portanto, nós temos aqui um grande leque. Agora, em relação à vitamina B12, não há alternativa. Ou eu tenho produtos alimentares enriquecidos... E nós precisamos dela. Precisamos. Não vivemos sem ela. O que é que nos acontece sem ela, já agora, para sabermos? O sistema nervoso deixa de funcionar, não é? Aliás, acontece muito... com o avanço da idade, com o aparelho digestivo. A absorção da vitamina B12 é uma coisa complexa e envolve uma coisa chamada fator intrínseco, que é uma substância que é produzida pela parede do estômago. E à medida que nós envelhecemos, envelhece também o estômago e, portanto, a produção de fator intrínseco fica mais dificultada. Claro. E as pessoas, às vezes, quando chegam a idades avançadas, começam a ficar com perturbações mentais, não é? Dificuldades de concentração. Provocadas por isso. Por isso. E passa despercebido, as pessoas pensam, isto é uma forma de demência, pode ser Alzheimer, pode ser aquilo, e efetivamente o que está a haver é falta de vitamina B12, porque dá-se uma desmineralização do sistema nervoso. Esse é um aspecto. Outro aspecto é a questão das neuropatias periféricas, também estão associadas à vitamina B12. Outra questão é a questão, por exemplo, da anemia, de um tipo de anemia, que é chamada anemia perniciosa, que resulta da falta de vitamina B12. Portanto, há um leque de perturbações que surgem por falta de vitamina B12. E isto é particularmente grave nas crianças, porque aí o cérebro está em desenvolvimento. E aí pode ser absolutamente irreversível. Portanto, quem seja vegetariano estrito e tenha crianças, isto é gravíssimo. Portanto, é preciso ter noção de que se eu restringo em completo alimentos de origem animal na minha alimentação, eu tenho que ir buscar a vitamina B12 a algum lado. Claro. Portanto, há que ter esse cuidado e é fundamental. De resto, a American Dietetic Association, que é uma das principais organizações internacionais em matéria de recomendações alimentares, considera que a dieta ovo-lacto-vegetariana, quer para grávidas, quer para crianças, é perfeitamente equilibrada. Mas lá estão presentes os ovos e o leite. Não está a carne, não está o peixe, mas estão os ovos e o leite. Claro. João Paulo, vocês trabalham com carne, é o vosso produto e é aquilo que vendem e que trabalham a vários níveis. Há alguma preocupação por parte dos produtores da carne Barrosan em relação a estas questões, impactos ambientais, a mudança dos hábitos alimentares, o facto provavelmente de, no futuro, o consumidor consumir menos carne em termos de quantidade? Há algum tipo de preocupações vossas nesse sentido? Claro que sim. De acompanhamento dessas matérias? Felizmente, e deixe-me fazer aqui um rapport da conversa que foi desenrolada até aqui, porque eu penso que é extremamente importante também distinguirmos as carnes, e nomeadamente a carne bovino, e nomeadamente o que é uma carne de produção intensiva e o que são carnes de produção extensiva, como é o nosso caso. Uma coisa é termos inúmeros, dezenas, centenas de animais dentro de um pavilhão, alimentá-los exclusivamente com rações, promover neles um crescimento rápido, em raças que já têm aptidão para crescimento rápido, e obtermos essa carne. Esse crescimento rápido é de quanto tempo, para eu perceber? Esse crescimento rápido, para ter uma ideia, um animal de uma raça seleta comparado com um animal da raça Barrosan, se for abatido entre os 5 e os 9 meses de idade, como é o nosso caso, tem o dobro do peso. A nossa carcaça entre os 5 e os 9 meses tem uma média de 100 kg, e se considerarmos um animal de uma raça seleta, um animal de potencial de crescimento rápido, tem o dobro do peso. Portanto, é claro que isso se vai traduzir numa qualidade, quer organolética, quer nutricional, completamente diferente na carne. E felizmente para nós, para os produtores da carne Barrosan, felizmente para nós, agrupamento de produtores da carne Barrosan, e felizmente para os consumidores, eu até me sinto honrado de ser o veículo da boa notícia, porque assim, é claro que é tudo uma questão de opção. Repare, a carne é perfeitamente dispensável, sem dúvida. O peixe também é, e os laticínios também são. A carne tem os seus problemas, o peixe também. Sabemos que há inúmeros peixes que veiculam metais pesados, que têm um efeito cumulativo dentro do organismo, portanto não há processo nenhum para os retirar de lá, e eles vão-se acumulando. E também sabemos que há inúmera gente que é intolerante à lactose e aos produtos lácteos. Portanto, isto é uma questão, por um lado, cultural, por outro lado, é uma opção de cada cidadão, de cada consumidor. E o que é importante aqui referir é que, na verdade, as carnes não são todas iguais. Não são todas iguais entre as diversas espécies e mesmo dentro da mesma espécie, segundo o regime produtivo.
Por isso é que eu disse que... Talvez valesse a pena, não sei, há pouco não falámos nisso, mas toda a gente já ouviu falar da carne barrosã, mas nem toda a gente tem bem a noção do que é. Exatamente. Aliás, porque ela é muito específica de uma região, produzida numa região só, não é? Exatamente. A carne barrosã é uma carne proveniente dos animais da raça barrosã, é uma raça ancestral, uma raça autóctone. Pensa-se, há diversos estudos e relatos em termos da biografia, que ela terá migrado do norte da África, veio para Portugal, colonizou Portugal inteiro. A área de dispersão, há umas centenas de anos atrás, chegou a ser o país, na totalidade, semelhante ao que aconteceu com outras raças autóctones, e, entretanto, fixou-se na região do Barroso. Montalegre, Boticas, Ruivães, que na altura pertencia à região do Barroso, depois deixou de pertencer, mas, portanto, está sediada em 4 distritos, em 21 concelhos de 4 distritos. 2 deles do distrito de Vila Real, que é Montalegre e Boticas. Depois são 10 concelhos do distrito de Braga, 7 do distrito de Viana do Castelo e 2 por razões culturais, que neste momento até nem temos produtores nessa região, mas apenas por razões culturais e históricas, porque antigamente havia muitas explorações nessa zona, que é Felgueiras e Passos de Ferreira. E isto tem a ver não só com o hábito e com a tradição de haver animais dessa raça nesses concelhos, mas acima de tudo, e o mais importante, com as condições edafoclimáticas dessas regiões. Com as plantas que lá existem, com a flora, com o manto vegetal, porque estes animais são alimentados praticamente em exclusivo em pastoreio. E é isto que confere uma qualidade diferente à carne. Por exemplo, nós estamos a falar aqui de questões adversas ou de problemas que possam originar do consumo da carne. Eu tenho, mais uma vez, uma boa novidade para dar. A carne barrosã é muito rica em ácido linoleico conjugado, que não é só da carne barrosã, é de todas as carnes que são criadas. É um palavrão. É um palavrão que ajuda a reduzir as doenças cancerígenas, que ajuda a reduzir as doenças cardiovasculares, que é imunomodulador, que é antitrombótico, anticarcinogénico, antidiabetogénico. Agora fica confusa, Isto são Margarida. tudo propriedades que estão descritas de há muito tempo nos manuais de medicina e de nutrição. E, felizmente para nós, e isto não foi estudo encomendado, são estudos que são feitos quer pela Faculdade de Farmácia, quer pela Faculdade de Medicina Veterinária, a nível bioquímico, que todas as carnes, não é só a carne barrosã. Felizmente para nós, que a carne barrosã é das carnes que são descritas como tendo menor percentagem de colesterol, em termos comparativos com outras carnes, e um potencial de riqueza de ácido linoleico conjugado de beta-carotenos e de alfa-tocopherois, que realmente é muito expressivo. Mas isto é fruto acima de tudo, do sistema produtivo. Todos os animais que são alimentados em regime de pastagem têm capacidade para produzir 300 a 500% mais ácido linoleico conjugado ou de veicular nas suas fibras musculares do que os animais que são alimentados a grão ou a ração, à manjedoura. Portanto, isto é, sem dúvida nenhuma, extremamente importante. É por isso que a nossa carne é diferente de todas as outras carnes, pelas suas características genéticas, por toda a sua composição genética que tem, que vem de um passado longínquo por ser uma raça autóctone e, acima de tudo, pelo método de produção. Por todas estas explorações são explorações de dimensão muito reduzida. Posso dizer que na região do Minho as explorações têm cerca de 3, 4 animais. Quanto é que representa mais ou menos a carne barrosã dentro da nossa produção? Representa 0, qualquer coisa. É uma... É importante, se me permite, assim, claro. Há aqui dados empíricos, portanto, evidências empíricas, não é? Portanto, é claro que nós podemos estar nesta altura a falar a questão da quantidade e da qualidade, portanto, nós falamos de alimentos, vivemos num período de abundância, não é? Portanto, nós estamos em abundância, portanto, somos muito mais seletivos e muito mais restritivos naquilo que nós consumimos. E muitas vezes a utilização, digamos, de dados que não representam a nossa realidade, não podem dar uma ideia distorcida em relação às coisas. Portanto, compararmos com os americanos não faz qualquer tipo de sentido. Portanto, reduzir o consumo de carne, quando se calhar consomem 5 vezes mais daquilo que nós consumimos, só é capaz de, calhar, portanto, fazer com que eles consumam o que é ideal para eles, aquilo que nós consumimos normalmente. Pois, eu, pelo aquilo que percebi, não há estudos para a gente saber qual é o consumo real. Posso dizer que em Portugal, em 2005, o consumo de carne era à volta de 100 quilos. Portanto, em 2005, o consumo per capita, portanto, em Portugal era de 100,5 quilos. Portanto, quer dizer, com um acréscimo, digamos assim, 100 quilos por ano. Portanto, sim, por ano, portanto, per capita. E que, como é óbvio, estamos a falar de uma média... Quer dizer que uns podem consumir mais do que isso e outros menos. E claro que estamos a falar de 100 quilos, não está aqui, até para dizer que a carne bovina representava 25%, portanto, e por aí fora há uma diversidade, digamos, distribuída. Os valores são de quanto? Peço desculpa. De 2005. De 2005.
É claro que, como dizia aqui o João Paulo, isto não se pode generalizar. O problema das generalizações, portanto, é exatamente esse, não é? É tentar pôr tudo dentro do mesmo saco, não faz qualquer tipo de sentido. Uma evidência que nós sabemos é que as pessoas, houve uma melhoria da qualidade de vida e da esperança de vida ao longo dos anos. E isto foi o aumento do consumo de carne. Eu não estou aqui a defender a carne. Portanto, atenção, repare, o setor agrícola tanto produz carne como produz vegetais, como produz, portanto, outro tipo de alimentos. Portanto, não estou aqui, não sou defensor, digamos, da associação, digamos, dos produtores de carne. E podia ser, estava no seu direito, não sou, mas para tentar aqui explicar um pouco as coisas. Em Portugal, portanto, existe mais ou menos aproximadamente 4 milhões de hectares de superfície agrícola utilizável, digamos, incluindo Portugal, continental e ilhas. 50% dessa área hoje em dia está direcionada para o pastoreio. Portanto, quer dizer que a questão que nós estamos aqui, assim, em termos de qualidade e a questão sustentável da agricultura, até por próprias imposições da União Europeia, hoje é muito diferente há uns anos atrás. Portanto, hoje em dia, as questões relacionadas com o bem-estar animal, portanto, com as exigências em termos ambientais da instalação das novas explorações agrícolas, é muito diferente da realidade, portanto, até 10 ou 15 anos atrás. Metade da nossa produção... Não é metade da nossa produção. Então, portanto, estou a explicar, metade da área agrícola utilizável que nós temos disponível em Portugal está direcionada, portanto, para o pastoreio. Para o pastoreio. Para pastagens. Mas isso depois, em termos de produção de carne, reflete-se em que percentagens são diferentes, claro, imagino eu. É diferente, portanto, é claro que é completamente diferente. O que eu quero dizer é que há uma transformação, uma tendência evolutiva para que se reduzir a produção, digamos, dos sistemas intensivos, que à partida podem ser considerados muito menos sustentáveis ou considerados mais prejudiciais por questões ambientais, até pelo número de carga de animais que se encontram no mesmo espaço, a tendência será essa, portanto, não é exatamente o contrário. Só para dar, muitas vezes, a ideia que nós temos, aqui, penso que será um pouco distorcida, animal por animal, portanto, um suíno, em termos de poluição, produz para aí 1/6 de uma vaca, portanto, um bovino. É claro que o que acontece é que, em termos de explorações, portanto, de suínos, estão concentrados centenas de animais, quando, portanto, não está a mesma coisa não acontece em termos de sistema extensivo. Ou seja, a carga polutiva é bastante maior porque há muito mais animais concentrados, porque só se fosse o animal comparado por animal, portanto, essa carga seria bastante menor. E isso faz que muitas vezes tenham por vezes aquela ideia um pouco distorcida, que a questão que se coloca aqui assim, os animais são mais poluidores, portanto, do que outros. São mais porque existem mais, portanto, naquele local. Também Lisboa polui muito mais do que, se calhar, a zona de Boticas ou a zona de Viseu da Guarda. Quer dizer, vivemos aqui quase 1 milhão de pessoas, portanto, numa zona vivem 50 mil. Portanto, não se pode comparar coisas que não são comparáveis. Portanto, é isso que acho que era importante referir. A questão da melhoria, portanto, da qualidade de vida e da longevidade das pessoas com o consumo de carne. Pronto, é claro que as questões do consumo ou não consumo devem ser... O que está a dizer não há problema de nós consumirmos mais carne porque, afinal, vivemos mais. Não. Eu estou a dizer, há uma evidência, porque certas pessoas têm vivido mais consumindo mais carne. Agora, se há uma relação direta entre uma coisa e outra, aí poderão outras pessoas poderem explicar. Isso não sou eu que vou dizer isto. Portanto, não é isso que eu estou a dizer. Portanto, não foi isso que eu disse. Portanto, não foi eu que disse isso. Portanto, o que é certo é que houve um consumo de carne. É claro que, é verdade, foi aqui dito, o consumo da carne está associado à melhoria da qualidade de vida. Portanto, se as pessoas, eu estava há bocado a contar, antes de estarmos aqui em estúdio, trabalhavam comigo uns senhores, portanto, já alguma idade, que só comiam um pão de trigo no Natal. Só comia um pão de centeio, porque o trigo era aquilo que era vendido mais caro. Portanto, em casa só podiam comer o pão de centeio. Hoje em dia, se calhar o pão de centeio, portanto, as pessoas consomem o pão de centeio é mais caro, portanto, sendo um cereal, portanto, a partir de um valor económico. E os alimentos a que as pessoas durante muito tempo não tiveram acesso, é óbvio, quando melhoram o seu nível de vida, vão procurá-los de uma mas forma mais tudo aquilo que é consumido intensa, em excesso, se não for feita uma alimentação equilibrada, é prejudicial. Portanto, não é? Então, seja leite, seja carne, seja outra coisa qualquer. E os resíduos químicos nos produtos vegetais? Quer dizer, é porque depois entramos também numa onda de exagero ou de preocupação constante que eu penso que também não é saudável. Eu acho que o fundamental é esclarecermos devidamente as pessoas. Muito bem. E eu acho que o bom senso é a melhor das regras. Margarida, quero ouvi-la, porque tem aqui muitas questões de facto, as estatísticas que eu apresentei são referentes à produção intensiva de carne baseada em rações. E, portanto, o impacto é completamente diferente da produção em pasto. E, portanto, se as pessoas fazem questão de consumir carne, apesar de não ser nutricionalmente necessário, então que consumam carne de pasto, sem rações nem transgénicos, sem hormonas, que são ilegais em Portugal, mas que a gente sabe que são uma realidade, sem, portanto, animais que não estão confinados, animais provenientes de raças autóctones, seja barrosas, sejam outras, há uma série delas em Portugal que vale a pena valorizar. Essa carne, não é? Se as pessoas, geralmente é mais cara também, não é? Absolutamente, mas se as pessoas reduzirem o consumo, mantêm o orçamento, comem menos carne de melhor qualidade, tudo se conjuga e encaixa para benefício das pessoas, das famílias e do ambiente. Portanto, a questão, referiu agora uma estatística interessante, que é em Portugal
consome-se cerca de 100 kg de carne por ano por pessoa. Aquilo que nós retiramos dos estudos, nomeadamente em chimpanzés, mas noutros primatas, é que para a nossa espécie, mantendo as proporções, seria razoável consumirmos, isto está na literatura científica, entre 10 e 20 quilos de carne por ano. Portanto, nós estamos a consumir, os portugueses já estamos a consumir 5 vezes acima daquilo que seria, digamos assim, compreensível e adaptado à nossa fisiologia. Portanto, obviamente, os americanos estão muito acima disso e, portanto, se nós queremos ver o nosso futuro, vemos o que se passa com os americanos. É uma espécie de bola cristal, permite-nos perceber para onde é que nos levam as nossas tendências. Feitas as contas, dava 14,6 kg, os tais 40 gramas por dia. Quer dizer, será que nós conseguimos extrapolar, dizendo que se os portugueses tivessem comido só 14 quilos de carne, digamos, ao longo dos últimos 20 anos ou 30 anos, a esperança de vida seria exatamente a mesma? Vítor. A esperança de vida está relacionada também com a evolução enorme da recaustagem e de bate-chapas que são os hospitais e a medicina curativa. E preventiva, como vacinas mas claro, e nessas partes. Mas neste momento o grande desafio, porque o primeiro grande desafio para a longevidade foi o controle das doenças infecciosas. Exatamente. A seguir essa fase, entramos noutra fase, com as doenças crónicas. As doenças crónicas estão estritamente relacionadas com padrões de estilo de vida. E o que é que isso significa? O tabagismo e outras drogas, mas o tabaco à cabeça, a inatividade física e a má alimentação. Isolando o fator, isolando quer dizer, dando o devido valor que tem o tabaco neste aspecto, isolando esse fator, dentro da alimentação, e isolando também a atividade física, ou seja, sei que eles sejam fatores confundentes, não é? Para que a gente não possa dizer, não, o que está a influenciar é o tabaco, não, o que está a influenciar é a atividade física. Não, está isolado. Nós chegamos à conclusão, a comunidade científica, que o consumo, neste caso estamos a falar de carne, mas podíamos falar de outras coisas, o consumo de carne em excesso, nomeadamente a carne vermelha, porque as outras carnes não ganham, não têm relação, as carnes brancas não têm relação com cancro. Por isso simplesmente. Mas a vermelha tem. Mas a vermelha tem. E posso lhe dizer exatamente a partir de quanto é que tem. A partir de 500 gramas por semana, a partir de meio quilo por semana, começa a subir as doenças cardiovasculares e o cancro. Portanto, e isto não tem a ver se somos americanos, se somos ingleses. Isto é uma realidade fisiológica. Tem a ver com e, portanto, o facto de sermos seres humanos. E se por acaso as carnes forem processadas, estamos a falar de presuntos e essas coisas, qualquer quantidade aumenta o risco de cancro. Que nós gostamos muito e usamos muito, nós gostamos muito. Então, o que é que dizem as agências internacionais? Dizem que, já que qualquer quantidade aumenta o consumo, façam um consumo festivo, pontual. Não definem sequer uma quantidade mínima. Para as carnes processadas não há quantidade mínima. Para a carne vermelha há uma quantidade a não ultrapassar, que são as 500 gramas. Não é? Pronto. Estas... E depois, em relação... Essas 500 gramas é pura? Não, deixe-me só acabar. É pura? Por semana. Por semana. Por semana. Qualquer carne ou das tais carnes em produção? Vermelhas. Carnes vermelhas, sejam elas de produção intensiva ou extensiva. Mas não distingue. Mas repara, a carne vermelha, aí tem a ver, por exemplo, o que suspeita-se tem a ver com os níveis de hemoglobina. Sim. Portanto, quanto mais vermelha é, mais nível tem. E, portanto, isso não tem a ver com a produção intensiva ou não ser intensiva. É uma característica intrínseca do produto. A carne é vermelha independentemente do tipo de ração que eu tenho. Sim, mas depois em termos nutricionais temos que jogar entre ambas as coisas. Quer dizer, por um lado tem uma quantidade idêntica de hemoglobina, sem dúvida, porque isso está no músculo. Não vamos confundir as coisas. Está no sangue. O fator que influencia o cancro na carne vermelha é intrínseco ao tipo de animal. Hemoglobina, que será a mioglobina, porque é muscular. Exatamente. Portanto, é o tipo de animal, não é? Que tem aquela característica. Agora, eu posso manipular a alimentação, posso manipular, enfim, produtos que o animal consuma, que fazem aumentar a retenção hídrica, mas isso não é isso, percebe, que está aqui em causa. O que está aqui em causa, porque esses fatores foram estudados, quer dizer, o que é? É o animal? São as rações? Não, estamos aqui a estudar o animal. E, portanto, o que se verifica é isto. E temos de ter aqui em consideração o seguinte: em relação aos vegetais, este discurso às vezes que existe, que é muito pernicioso da saúde pública, de que os vegetais têm químicos e, portanto, eles prejudicam a saúde, os estudos internacionais que envolvem o mundo inteiro com os vegetais mostram claramente que quanto mais vegetais nós consumimos, mais saúde temos.
Mesmo que tenham produtos químicos? Não, eles têm, a gente sabe que eles têm. Mas quanto mais consumimos, repare, as campanhas inicialmente da promoção de consumo de vegetais, estou a falar de hortifrutícolas, começaram com 5 doses. Era o 5 a day. Depois passaram do 5 a 9 a day. E por fim é more. More is better. Porquê? Porque não se encontrou ainda um nível máximo a partir do qual haja qualquer prejuízo. Só há benefício, quanto mais, mais. E em relação aos produtos de origem animal, em geral, está-se cada vez a entrar num contraciclo. O que nós vemos é que os estudos epidemiológicos mostram de população para população, nós variamos de população e mostram sempre a mesma coisa, inclusive nas populações migratórias. Os japoneses que saíram do Japão, consumiam muito peixe, passaram a consumir carne quando foram para os Estados Unidos da América. E o que é que aconteceu? Dispararam as doenças cardiovasculares e o cancro. Reduziram no peixe, aumentaram na carne. Portanto, nós temos milhares de estudos, e reparem, o Instituto do Cancro Americano é referência mundial e leva estes estudos ao nível que se levam os ensaios clínicos para medicamentos. Portanto, são coisas feitas com grandes populações, com números enormes de pessoas. E temos de deixar aqui mensagens claras para a população. Comer mais vegetais é uma mensagem de saúde pública essencial, enfatizando as hortifrutícolas, que estão cheios de fitoquímicos, que são substâncias, no fundo, que são reguladoras do metabolismo. Os produtos de origem animal são a cereja no topo do bolo. Ou seja, os produtos de origem animal funcionam como concentrados de nutrientes. Por exemplo, a carne e o peixe são concentrados de ferro. Nós sabemos que ferro a mais faz-nos mal. Também há suspeita que isso esteja relacionado com o desencadeamento do cancro. Não se sabe exatamente se é a conjugação de vários fatores que ali estão, que em consumo excessivo conduzem a isso, não é? Porque o consumo baixo não representa problemas. Aqui o que está em causa são os consumos, os padrões de consumos em que a abundância nos levaram. Portanto, a dieta mediterrânica, nós fazíamos consumos perfeitamente compatíveis com isto. Nós comíamos o porco, que era uma carne vermelha, só que matava-se um porco para uma família para um ano. Não havia problema. Agora, o problema é que isso deixou de ser, esses padrões de consumo deixaram de ser execuíveis. Eu vou-lhe só dar um exemplo que é que a Roda dos Alimentos não foi feita por vegetarianos e que é o nosso referencial e não está muito diferente, não está muito diferente do que eu dizem. Não sei quem a fez. Foi feita pela Faculdade de Ciências da Nutrição e que nos diz assim, até entre 1 a 3 anos são 37,5 gramas por dia de carne. E aqueles que são os que mais necessitam, digamos assim, de carne ou equivalentes, não sequer referem à carne propriamente, carne, peixe e ovos. Em relação aos mais velhos, aos rapazes, as pessoas fisicamente mais ativas que gastam 3.000 quilocalorias por dia, são 112,5 gramas por dia. O que eles estão a dizer é assim, a carne tem que ser consumida não à porção, não em bifes. O que é preciso é utilizá-la misturada com alimentos. Jardineiras, lasanhas e, nesses pratos, incorporar vegetais também. Portanto, uma lasanha não tem que ser só de carne. Pode ser com carne e com vegetais lá metidos dentro. Portanto, nós temos que mimetizar os padrões alimentares da escassez que caracterizaram, por exemplo, os povos mediterrâneos. Cada vez mais esse padrão alimentar tem vindo a mostrar que era o mais conjuga duas equilibrado. coisas. É extremamente diversificado, porque inclui alimentos de todo o tipo, mas muito equilibrado, porque tinha a característica de valorizar imensamente os hortifrutícolas e vegetais de vários tipos, porque tem a ver com a biodiversidade da região do Mediterrâneo, realmente tem características muito especiais, e ao mesmo tempo o consumo de alimentos de origem animal era muito moderado e o engenheiro mineral, o peixe, para as zonas que tinham zona costeira, que eram muitas, não é? Onde o pescado esteve sempre presente. Mas também se consumiu sempre carne, sempre se consumiu porco, sempre se consumiu vaca, só que as porções eram pequenas. E aqui é que está o problema. As porções deixaram de ser pequenas. Era a quantidade. João Paulo, concorda? É assim, os dados são inequívocos, não é? Eu não posso estar a contrariar estudos que estão a ser apresentados e que eu conheço também, e, portanto, isso é inequívoco. Agora, eu recordo novamente o que disse há pouco, o importante é o bom senso. E, acima de tudo, é não transmitirmos para o consumidor a ideia só e exclusiva de comer carne é prejudicial à saúde. Sim, é prejudicial comer prejudicial à saúde se comer em quantidades muito avultadas. E os nossos padrões de consumo ainda estão muito aquém da esmagadora maioria dos estudos que têm sido feitos. E, portanto, parece-me também que é perigoso, até porque a história também já nos vai dizendo isso, porque antigamente parecia quase sacrilégio comer carne de porco,
enfatizou-se que matava toda a gente do coração, e depois até passámos para alguns peixes, como a sardinha, e agora estamos a pouco e pouco a reverter essas situações. Inclusive aconteceu a mesma coisa com o azeite. E a reverter porquê? Porque se provou que afinal provou-se que não é assim. Porque, por exemplo, a sardinha, apesar de ser um peixe muito gordo, mas é muito rico em ômega 3, que até é benéfico e evita os problemas cardiovasculares. Sim, mas no caso do porco? No caso do porco também porque tem determinados compostos, nomeadamente o ácido linoleico conjugado, e até uma relação entre o ômega 6 e o ômega 3, em algumas gorduras, que não é em todas, e só nos animais alimentados em regimes extensivos. E, nomeadamente, por exemplo, seja com o centeio, como nós fazemos nos agravamentos dos porcos na Zona Norte, seja com a bolota, como fazem, por exemplo, no Sul, no Alentejo e na região Centro e Sul. Portanto, eu acho que é dramático até para a produção que a gente caia nesses exageros de dizer que comer carne faz mal. Quer dizer, faz mal, tal e qual como andar muito depressa também faz mal. E concordava com isso, que é diferente usar ou consumir a carne de produções extensivas ou de produções intensivas, mas realmente as pessoas não conseguem ter o mesmo acesso a carne com essa qualidade, não é? Uma coisa, a carne é bastante mais cara, é vendida em todo o país, é possível encontrá-la em qualquer sítio. Vamos falar sobre isso. É claro que eu venho defender a carne de Barrosã, porque, inegavelmente, porque trabalho para a carne de Barrosã, é por isso que cá estou, mas eu não queria estar aqui só a defender a carne de Barrosã, porque assim, e eu há pouco também disse isso, e torno a repetir, isto é próprio dos sistemas produtivos em que os animais são alimentados essencialmente em pastoreio. Portanto, tem a ver com o green feeding. E onde é que a gente encontra essa carne e ela é mais cara ou não é? É claro que a Barrosã reúne isto tudo e tem uma grande vantagem. Como eu disse, é uma carne certificada. Tem um organismo independente que a certifica. Todo o processo é controlado desde o nascimento, com a inscrição dos animais no livro genealógico, ao sistema produtivo, às explorações, ao transporte, aos matadouros, à transformação, à distribuição e aos pontos de venda. A carne encontra-se de norte a sul. Nós vendemos, essencialmente, 60% do nosso canal de comercialização é feito nas grandes superfícies. Estamos praticamente em todos os grupos. Agora, não estamos em todas as lojas de qualquer grupo, não é? Isso também tem a ver depois com a estratégia, com a política dos grupos económicos, também porque há várias carnes. Essa carne parece, DOP. Imagino, é menos quantidade do que a outra, nas grandes superfícies, Claro, como é óbvio. Claro, também é produzida em muito menos quantidade. E é muito mais cara? É algo mais cara. O que pode haver é, em algumas circunstâncias, também algum aproveitamento por causa do bom nome que a carne tem, por causa de estar associada à excelência, quer em termos organoléticos, porque a carne é, sem dúvida, belíssima. Tem um sabor, eu recomendaria vivamente a quem nunca comeu carne de Barrosã provar, porque se pegar num bife de uma carne indiferenciada, muito dessa carne que vem de fora. Repara uma coisa, nós vemos os anúncios das grandes cadeias na televisão, a carne a 3 euros e qualquer coisa, carne bovina 4 euros e qualquer coisa. Nós pagamos a 5 euros ao produtor, mais IVA. E ainda vamos buscar os animais às explorações, que nos sai em média cerca de 20 e tal cêntimos mais por animal. Portanto, repara, ela quando sai da produção, já está, em alguns casos, quase ao dobro do preço que está à venda em alguns locais, em alguns pontos de venda, outras carnes indiferenciadas. É claro que ela terá que chegar ao consumidor a um preço diferente, algo mais caro. Mas a qualidade que tem lá está, é um bocadinho aquilo que a Margarida dizia diferente. também, provavelmente procurar melhor qualidade de carne, quando se quer comer carne e comê-la em menos quantidade. Exato. Luís, nós já vamos voltar. Agradeço imenso vou voltar a intervenção consigo já a seguir. Porque, na vamos verdade, só introduzir, João Paulo, mais uma reportagem no programa de hoje. Nos últimos anos, as mudanças nos hábitos alimentares têm sido tema de conversa recorrente, aliás, como se tem visto aqui nesta mesa também, nem que seja por causa das dificuldades financeiras também que muitas famílias estão a atravessar. O projeto Cozinha com Alma mostra como a solidariedade é importante ou pode ser importante também em tempos mais complicados. Mas vamos saber que projeto é este e como é que ele funciona, a quem se dirige e como é que este projeto raciona, por exemplo, os desperdícios. Cozinha com Alma é o nome de um negócio solidário. Trata-se de um pronto a comer onde são confeccionadas e vendidas refeições cujo lucro reverte para uma bolsa social que ajuda famílias em situação económica vulnerável. A Cozinha com Alma surge no seguimento das notícias que iam saindo na imprensa ao longo dos finais de 2010, em que se falava numa nova pobreza envergonhada, numa nova fome envergonhada. Nessa altura, conjuntamente com a Joana Castela, minha sócia, preocupámos em encontrar uma solução para esta situação.
Este takeaway funciona em Cascais e está aberto ao público. Qualquer pessoa pode aqui comprar as suas refeições. Para isso, basta inscrever-se e adquirir o cartão Cozinha com Alma. A família tem sempre que pagar um valor residual pela refeição. Portanto, é-lhe atribuído um cartão Cozinha com Alma, ela vem à loja, tem como modo de pagamento esse cartão e vai abatendo ao saldo do seu cartão. O público geral pode ter esse cartão também, igualzinho, portanto não há distinção da família que é da Bolsa ou não, e assim consegue vir a qualquer hora do dia sem ser minimamente identificado. Neste negócio solidário trabalham apenas 4 funcionários pagos, sendo um deles o chefe. Os restantes são voluntários que trabalham para fornecer dezenas de refeições por dia. A confecção, o embalamento, o transporte e a venda destes pratos é feita em equipa e o desperdício é mínimo ou quase inexistente. Os voluntários são fundamentais para o projeto. Temos cerca de 60 voluntários distribuídos entre a loja e a cozinha. Na cozinha ajudam em tudo o que é embalamento, preparação de alimentos, na loja no atendimento ao público. Também temos alguns voluntários na parte de escritório. Para nós era fundamental ter um chefe de cozinha porque é ele que assegura a qualidade, o nosso chefe Nuno Simões, porque temos de ter qualidade. Atualmente são fornecidas cerca de 54 refeições aos bolseiros e vendidas outras 95 para o público em geral. Até agora foi possível alcançar estes números graças à boa vontade dos voluntários, mas também dos parceiros que colaboram com este projeto, que quer continuar a crescer. Um projeto ligado à alimentação em tempo de solidariedade ou de mais solidariedade por causa dos momentos que o país atravessa. Luís, vou voltar à conversa consigo porque penso que queria acrescentar alguma coisa em relação àquilo que o João Paulo estava a dizer ainda agora e em relação aos preços da carne, à sua distribuição. Sim, a questão da carne. É muito importante saber a origem dos alimentos, portanto, que nós consumimos. Hoje não é obrigatório, já que isso esteja... Quer dizer, nas carnes, portanto, certificadas, logicamente que é obrigatório porque é um caderno de encargos que essas organizações têm que seguir. Portanto, é assim, porque, não sei se é a ideia generalizada ou não das pessoas, hoje em dia é muito mais seguro consumir alimentos europeus do que eram 10 anos atrás. Fruto digamos, das situações que já foram aqui referenciadas, nomeadamente as vacas loucas, portanto, as chamadas BSE, seja por via da gripe das aves, seja por via de interferentes, é muito, mas muito mais apertado. Portanto, seja no consumo da carne, seja no consumo dos vegetais, portanto, os outros produtos. Até se formos reparar, hoje em dia, as substâncias portanto, que estão à venda para a utilização na agricultura são muito menos nocivas do que eram uns anos atrás. Não se encontram, muitas delas que eram origens cancerígenas, que eram muito mais perigosas, foram retiradas do próprio mercado por força, digamos, da pressão do próprio mercado, dos consumidores que levaram que a própria indústria tivesse que arranjar alternativas, digamos, para o tratamento das plantas, portanto, como hoje em dia acontece. Primeiro ponto. Por outro lado, as exigências, nomeadamente, e segurança e higiene alimentar, ou seja, bem-estar animal, levou a isso. Portanto, por isso a questão de consumir português, portanto, carnes portuguesas, de origem certificada, nomeadamente aquelas que temos aqui referenciadas, não só a barrosã, mas podemos falar aqui a carne alentejana, as marinhosas, a mirandesa, portanto, a minhota, portanto, há tantas carnes, portanto, de boa qualidade, produzidas em regime extensivo, certificados, quer dizer, que são controladas desde a origem, desde o nascimento, há uma rastreabilidade desde do produto, desde o nascimento até à venda do consumidor, o ponto de venda é muito mais... E essa carne está identificada, está sempre identificada, sim, como legislação nacional, não é? Ou seja, logicamente, se houver maior procura por parte dos consumidores, a produção também terá tendência a aumentar. Luís, mas nós também fomos invadidos nos últimos anos muito por carne estrangeira, vinda da Argentina, do Brasil. Há pouco estava-me a dizer que perdemos um pouco os hábitos das feijoadas e do cozido à portuguesa, mas, por exemplo... dos rodízios e outras coisas mais. Logicamente, invariavelmente, vamos sempre dar à distribuição. Portanto, a questão... seja aqui, como falamos de agricultura e setor agroalimentar, vamos sempre dar à distribuição. A distribuição tem um peso muito significativo, portanto, em Portugal, o que faz com que realmente as pessoas consumam aquilo que eles têm à venda. Portanto, e eles que funcionam com base, portanto, numa lógica de lucro, vão procurar ter maiores margens, portanto, têm produtos muitas vezes, portanto, compram muito mais barato, em que a questão em relação preço-qualidade para eles, portanto, ou, aliás, o rendimento para eles será bastante maior, mas para o consumidor poderá não ser tão vantajoso. E só para passar aqui uma ideia que é muito mais seguro hoje em dia comer produtos, seja hortícolas, seja portanto, na origem animal, portanto, em Portugal, nomeadamente, produzidos na União Europeia. O que se passa é que nós muitas vezes não sabemos como é que são produzidos nos outros países.
Portanto, há muita carne que vem da Argentina, vem do Chile, portanto, vem do Brasil. Mas essa carne, para ser importada, não tem que cumprir também determinadas regras? Portanto, há um conjunto de regras, com certeza, portanto, a nível digamos, fitossanitários, logicamente, que tem que cumprir, mas o sistema de produção nós não conhecemos como é que é. Não sabemos como é que é. Não sabemos se utilizam... Aliás, nos Estados Unidos é perfeitamente legal utilizar hormonas, portanto, de crescimento na produção, no crescimento dos animais. Na Europa... É legal. É legal. Portanto, é legal. Portanto, é legal. Na Europa não. Portanto, na Europa não é. Portanto, nos Estados Unidos há alguns anos tentam introduzir os transgénicos, portanto, na alimentação animal, portanto, que é perfeitamente, na nossa opinião, perfeitamente dispensável. Portanto, não ganhamos nada com isso. Mas sabemos que... claro, o que nós não sabemos é quando os animais estão a comer rações, se essas rações que eles comem, portanto, se os alimentos são de origem transgénica ou não. Portanto, poderá entrar na cadeia alimentar, portanto, por uma via que nós desconhecemos. Portanto, exatamente. Se for através, portanto, uma carne certificada e tem que conseguir um caderno de encargos, isso já não é possível, ou será mais difícil, portanto, disso acontecer. Portanto, isso portanto, é importante passar esta imagem que não é, portanto, não é perigoso. Portanto, nós qualquer começam a ter medo de comer tudo e mais alguma coisa. Portanto, não faz qualquer tipo de sentido. E só agora também dar aqui um pouco mais chega, como dizia há pouco, a questão dos dados. A carne, voltando a dados de 2005, a carne bovina representa 17-20% do consumo, portanto, daquilo que é consumido per capita, portanto, digamos, em Portugal. Nos 100 quilos dará mais ou menos à volta de 20 quilos. A carne de aves tem vindo a aumentar, representa 30% mais ou menos, e a carne de suínos são uns 45%. Portanto, só para dizer que a questão da carne, portanto, é que é consumida até nisso, ou por força das circunstâncias, provavelmente ou por pelas duas razões, ou não por é? alteração dos hábitos alimentares. Porque é mais barata, por um lado, e porque as barato, pessoas também vão sendo sensibilizadas para o facto de que a carne de aves provavelmente é menos prejudicial. Até haver nova crise no setor, não é? Claro. Novos canão, depois aparece com estas circunstâncias, claro, destas novidades, e depois o consumo vem por aí abaixo. Um problema com... Depois esquecemos e depois, entretanto, vem com os porcos e depois esquecemos com as e vem com outra aves coisa aqui qualquer. Há uns tempos, não é? E vamos andando um bocadinho por arrasto. Aumentou significativamente e a indústria aí conseguiu responder, digamos, ao aumento da procura por essa via. Portanto, houve uma redução, sim, portanto, por parte dos bovinos. E provavelmente estes problemas que vão existindo são precisamente dos excessos que nós vemos cometendo na forma como e a produção tem alguma culpa disto. Portanto, isto não há inocentes nestas coisas, portanto, logicamente, não é? A produção tem alguma culpa muitas das vezes nesses regimes intensivos para acelerar os processos. E acaba por criar depois desequilíbrios. Aves e porcos são Margarida, explique-nos um pouco melhor qual é o impacto da produção de carne na biodiversidade. Que impacto é que ela tem, esta produção, nos solos, na energia? Bom, a nível mundial, de facto, isso está bastante bem detalhado. Por exemplo, a nível da biodiversidade, existe uma grande quantidade de floresta tropical que é devastada, quer diretamente para a produção pecuária, quer para produzir as rações, a maior parte dela na versão soja transgénica, para alimentar depois esses animais na Europa. Aliás, mesmo cá em Portugal, praticamente todas as rações são neste momento transgénicas, a não ser que seja da agricultura biológica, a soja, o milho, tudo isso é geneticamente modificado. Estima-se que por ano sejam destruídos 3 milhões de hectares para produzir carne. Portanto, nós cada vez que comemos carne desse tipo, estamos a consumir biodiversidade, porque na floresta tropical a cada metro quadrado nós temos uma espécie nova, pelo menos. E, portanto, isso significa uma destruição irreversível do nosso capital biológico e portanto, isto é do menos sustentável que pode haver. Em termos do solo, nós sabemos que a produção de rações que são utilizadas nas explorações intensivas de animais tem a seguinte proporção: cada quilo de carne corresponde a 35 quilos de solo que se perde por erosão. Isto é uma proporção descomunal e as pessoas não têm noção que 1 quilo de carne possa ter um impacto tão vasto, tão alargado. Em termos energéticos, aquilo que foi calculado é que 500 calorias de carne vermelha em regime intensivo, correspondem a 18 mil calorias de investimento em termos de combustíveis fósseis. Portanto, isto significa mais ou menos 1 para 40 e para as pessoas terem uma noção, ninguém faz um investimento, uma aplicação financeira em que entrega 40 euros e no fim recebe 1 euro. Era completamente ruinoso, é exatamente ao contrário daquilo que se espera. Mas é isso que nós temos atualmente na pecuária intensiva, ou seja, nós estamos a terminar a era dos combustíveis fósseis baratos e, portanto, ou adotamos e investimos numa pecuária completamente diferente daquela que temos atualmente, ou então arriscamos-nos a passar mal. Porque há alternativas? Sim, essa produção? E, claro, já falámos aqui de algumas delas, mas existem também em termos de proteína, e a carne é consumida sobretudo pela elevada qualidade da sua proteína,
Existem também proteínas vegetarianas. A soja, por exemplo, é das leguminosas aquela que tem um perfil proteico mais idêntico ao perfil proteico da carne. Embora eu pessoalmente também não é possível aconselho... encontrar com facilidade soja Sim, em todos os hipermercados. Bom, desde que não seja transgénica já é muito boa. Nos supermercados neste momento não está à venda proteína texturizada de soja em versão transgénica, felizmente. No entanto, eu pessoalmente não aconselho o consumo direto de soja. Acho que faz muito mais sentido olhar para aquilo que as sociedades que tradicionalmente sempre usaram soja fazem, e aquilo que elas fazem é tofu, que é queijo de soja, que em cada 100 gramas de tofu nós temos cerca de 14, 15 gramas de proteína de alta qualidade, embora não seja exatamente como na proteína animal. Temos outras alternativas vegetarianas cá em Portugal, tradicionais, todo tipo de feijão e grão de bico e lentilhas, tem grandes quantidades. Em Alveiazar, exatamente. Mesmo as oleaginosas, como as amêndoas. Eu não sei se toda a gente sabe o que é o xíxaro. É parecido com o grão de bico, assim, um grão de bico amolgado, é o xíxaro, e é gostoso. 50 gramas de amêndoas têm 11 gramas de proteína, portanto, existem muitas alternativas que permitem reduzir drasticamente o consumo de carne com benefícios económicos para o orçamento familiar e que, portanto, mantém a qualidade total da alimentação familiar, se calhar até a um nível superior. E sobre a água, há impactos também? Em termos de água, bom, lá está, nós temos estatísticas para outros países, muitas vezes em Portugal, enfim, já toda a gente sabe que há despejos ilegais para riachos e ribeiras e rios e, portanto, há muitos problemas não resolvidos em termos de efluentes nas explorações pecuárias intensivas. Nos Estados Unidos estima-se que 40 mil quilómetros de rios foram já e estão, neste momento, contaminados por causa das explorações intensivas. É preciso perceber uma coisa, o que é que se passa atualmente que não era a realidade aqui há 50 ou 60 anos atrás, é que a agricultura era um sistema integrado, em que a produção animal consumia os restos vegetais, produzia fertilidade, a fertilidade voltava para a terra e permitia nova produção vegetal. Portanto, havia ali um ciclo fechado em que o solo e a produção animal trabalhavam em conjunto na mesma exploração agrícola. Agora, por causa dos subsídios é que criaram este enviesamento, nós desacoplamos uma solução ideal e criámos dois problemas. Por um lado, a produção agrícola vegetal sem o input dos estromos animais e, portanto, completamente dependente, a não ser na agricultura biológica, da utilização de fertilizantes sintéticos, que por eles já são muito poluentes, e, por outro lado, a produção animal intensiva, que produz lagoas infinitas de esgotos, de efluentes, de estrumes, que ficam a contaminar as linhas de água e os aquíferos subterrâneos porque não têm aproveitamento, porque ficaria muito caro pegar nesses enormes volumes e levá-los de volta para a exploração agrícola. Portanto, por um lado, há essa contaminação da água por causa do excesso de estrume. Por outro lado, essas lagoas são autênticas bolsas genéticas e então é muito fácil aparecerem doenças novas dessa conjugação, desse cruzamento do estrume de centenas de milhares de animais no mesmo sítio. Sim, depois vou dar a palavra ao Vítor. Sim, mas deixe-me só terminar ainda em relação à água. Talvez as pessoas, isto também está calculado, uma pessoa que coma carne, como é a média portuguesa, e a média portuguesa, abro já um parênteses, não é sustentável, nem existe equidade, ou seja, se todo o mundo comesse como comem carne os portugueses, nós precisamos não de 5 como os americanos, mas de 2,3 planetas, portanto, não há produção mundial suficiente para toda a gente, se todos comerem como nós, portanto, não temos o direito de estar a comer acima do que é possível para o planeta todo, não é justo, mas se nós comermos carne a esse nível, isso corresponde a mais ou menos 17 mil litros de água consumidos por dia. Água escondida que foi utilizada para a produção de rações, etc. Se nós formos vegetarianos, portanto, não comermos carne vermelha, precisamos, o nosso custo diário em água são 1.200 litros. Portanto, isso dá para perceber o enorme impacto a nível da água. Por exemplo, há quem diga, enfim, é uma estatística que se encontra em várias referências, que um bezerro de 500 quilos utilizou para crescer até esse peso água suficiente para fazer flutuar um navio de guerra. Portanto, nós estamos a falar de
dimensões. As imagens são avassaladoras, realmente. Mas é uma questão de fazer as contas. Os números. Completa a população. Não, são imagens números, que permitem perceber o que é que está em causa. Quando a gente chega ao supermercado, a gente não vê a água escondida, mas ela foi gasta na mesma. E, portanto, estas parábolas permitem perceber qual é a real pegada do consumo de carne vermelha intensiva, enfim, claro, que é a carne cuja imagem é exatamente igual se olharmos no desperdício caseiro que fazemos, nos banhos, nos duchos e nessas coisas. E é muito mais coisas. Mas eu peço desculpa por ter pedido a palavra, é só para fazer uma leitura de um nosso flyer e que é extremamente oportuno em relação... do estrume ainda é usado... E não só, eu queria só dizer, porque mesmo no que a doutora referiu, nós estamos demarcados completamente. Eu vou ler... Ipsis verbis o que aqui diz. A carne Barrosan é proveniente de bovinos da raça Barrosan, raça autóctone portuguesa, referência emblemática da bovinicultura nacional. Habitantes ancestrais das terras altas do norte de Portugal, estes animais pastoreiam livremente nos baldios e nos lameiros tradicionais, em perfeitas condições de bem-estar animal, usufruindo da pureza natural desses lugares, contribuindo significativamente para a preservação da paisagem montanhesa, para a biodiversidade e para a sustentabilidade da economia rural da região. Isso já tinha dito tudo. Não precisava de ler. Já tinha dito isso tudo. O que queria perceber... Mas é igual nas outras raças. Portanto, tudo que raças autóctones... Tudo o que é raça autóctone e tudo o que é criado em regimes extensivos acontece isto. É porque depois é assim, se não temos os animais para pastoreio, depois no fim temos os incêndios, que é uma coisa um bocado complicada. Isto as coisas não podem ser dissociadas umas das outras, não é? Claro, até mesmo em Portugal temos o equilíbrio é fundamental. Claro, em Portugal temos vantagem. É fundamental os animais nos lameiros e nos baldios para também com os estrumes adubarem essas terras para garantir a biodiversidade. Portanto, isto, mais uma vez eu digo, tem que haver um equilíbrio. Quer dizer, não podemos olhar só num sentido. Porque não há nada na vida, infelizmente, que só tenha coisas boas ou que só tenha coisas más. E na verdade, eu penso que o equilíbrio Vitor, é o mais acertado. Eu não sei se tinha coisas a acrescentar em relação a tudo isto dito aqui, entretanto, mas queria lhe perguntar também, porque a Margarida falou dos transgénicos, se nós devemos ter algum tipo de preocupação quando escolhemos os nossos alimentos em relação a essa matéria. Eu acho que devemos ter. Nós temos falta de estudos de longa duração em relação aos transgénicos, não é? E essa é uma pecha... Foi publicado ano passado, em setembro. Exatamente, e que não teve grandes resultados também, não é? Efetivamente, existe uma coisa que se chama a precaução, não é? E quando não há estudos também devemos ter uma atitude defensiva. Ou seja, neste momento não é possível saber qual é o impacto? Neste momento nós temos o impacto ambiental, que nós já sabemos que é uma ameaça. O transgénico é uma ameaça do ponto de vista da biodiversidade claríssima. Nós temos casos dramáticos em vários pontos do mundo em que a biodiversidade foi perfeitamente devastada e depois há aqui outras implicações, porque esta estratégia, a Monsanto é que está, no fundo, por trás, em grande medida, do transgénico, e há aqui depois, despletam-se aqui situações dramáticas do ponto de vista económico com este apoderamento que eles fazem das sementes e da dependência das sementes deles. Isto levar-nos aqui para longas conversas em relação a este autêntico crime, na minha opinião. Mas o transgénico vem de uma lógica que, para mim, que não tem lógica nenhuma, que é aquilo que eu estava a dizer no princípio. Nós somos capazes perfeitamente de sustentar o mundo sem necessidade de correr riscos que estão associados aos transgénicos. Não temos necessidade, nós somos capazes de alimentar a população mundial sem dificuldade, com os meios e com o conhecimento tecnológico que já temos atualmente. E, portanto, um dos grandes argumentos do transgénico foi um bocado feed the world, não é? Quer dizer, nós temos aqui plantas que são muito resistentes, que são muito assim, que são muito assado, precisam de menos agrotóxicos, precisam de não sei o quê, e portanto, é a via. Eu acho que é um grande negócio, mas não é um ótimo negócio para a população, nem pouco mais ou menos, e portanto, nós temos aqui riscos para a saúde que não estão esclarecidos, minimamente esclarecidos, e portanto, penso que nós não devemos evoluir por aí, e felizmente eu acho que a Europa tem sido muito defensiva em relação aos transgénicos. Esperemos que se mantenham defensivos, porque há muito para provar e há muito para esclarecer em relação aos transgénicos. Eu só queria acrescentar aqui duas coisas em relação ao que se tem falado. Eu não tenho nada contra quem produz carne, porque eu também sou um consumidor de carne. Eu faço uma dieta omnívora diversificada, consumo de carne, consumo de peixe, consumo de tudo. Só que eu acho que tem que se passar aqui algumas mensagens que serão claras. O consumo excessivo de alimentos de origem animal tem um preço para a saúde. É preciso dizer isso. E é preciso também dizer o que é o consumo excessivo. E aqui já foi dito, não é? Portanto, nós temos que ser muito parcimoniosos com o consumo destes alimentos. Se gostamos muito do sabor,
porque eles têm um sabor, e eu acredito que a carne barrosã nesse aspecto seja campeã. Então temos que adaptar a nossa culinária, não é? Aquela coisa que eu estava a dizer, vamos incorporar nos alimentos, vamos comer croquetes, vamos comer rissóis de carne feitos no forno, que nem sequer são fritos, e a gente põe lá a carne. Mas porquê que se for em croquete é diferente de ser um bife? Que é misturado com outros Porque é misturado, a captação é muito menor, o peso que vai ali de carne... É para reduzir a quantidade de carne. É para reduzir a quantidade. Mas depende depois da quantidade de croquetes que eu comer, ou não? Claro que sim, mas se for ver a quantidade de programa, a quantidade de carne de programa que está lá, de alimento, é muito menor. Nós temos que arranjar estratégias de usufruirmos do sabor. Eu gosto do sabor de carne, e de certeza nunca experimentei a barrosã, mas gostava de experimentar. Gosto muito do sabor da carne, mas eu tento comer em quantidades muito inferiores. Não pode pôr aquela pasta mirandesa, senão ele assusta-se com a quantidade de carne. Tem que ser exatamente, a pasta mirandesa dá para... Um terço. É barrosã. Depois, outra mensagem também importante. Também não tem a pasta barrosã? Eu estou preocupado que saiam daqui mensagens claras. Portanto, uma mensagem internacional e consensual em todas as grandes autoridades do mundo, Walter Wheeler, toda a gente que está preocupado com a saúde pública, com as doenças crónicas não transmissíveis, que são perfeitamente evitáveis, e agora estou a falar aqui de saúde humana, é reduzir o consumo de produtos de origem animal e apostar no consumo de origem vegetal. Dentro dessa questão da carne, a carne vermelha tem uma fasquia, são 500 gramas por semana, ok? Pronto, é isto que fique claro. E os processados de carnes, fugir deles. Consumir parcimoniosamente em festa. Depois, a questão da forma como é produzida. É claro que é importante. Estamos aqui a falar em termos de impacto ambiental e em termos da contaminação do alimento por coisas que não são desejáveis. Que estão por todo lado, eu realmente ponho as mãos em cima desta mesa, ou com a roupa que eu tenho em contacto com o meu corpo, já estão a passar substâncias químicas para o meu sangue. Mas isto não invalida que eu não as queira controlar e que não as queira minimizar, quer seja na cadeia alimentar, quer seja no meu estilo de vida, não é? E, portanto, aqui eu interessa-me o biológico, sem dúvida. Investo em produtos que sejam certificados do ponto de vista das práticas, se estou numa cultura intensiva, se não estou numa cultura extensiva, e se os solos são controlados, se não são solos que estejam contaminados, onde o animal anda a comer. E nós vimos aqui, por exemplo, eu tenho aqui um gráfico, eu penso que não sei se é possível de mostrar. Sim, eu acho que sim, se o puser à sua frente, talvez se consiga ver. Em que temos, aqui nesta coluna está o impacto ambiental. Aqui temos... mal sabe, ele é branco. É branco. E, portanto, só o azul é que se consegue perceber bem. Mas estava a falar dessa coluna maior? Nesta coluna maior, portanto, nas abscissas, não é? Aparece aqui, portanto, uma coluna. Quanto maior o impacto ambiental, mais alta é a coluna. E este é o padrão alimentar comum, não é? Em que estão produtos de origem animal de todo tipo. Não é só carne, então de todo tipo. Depois aqui já temos numa produção que não é intensiva. O impacto ambiental cai a pique, como veem. Aliás, é sustentável em muitos casos, como é o nosso. Portanto, estamos a falar, por isso é que eu estou a dizer que não é só a quantidade que eu como, não é? Para a minha saúde, mas é também o impacto ambiental quando nós optamos pelo aquilo que não é intensivo. E depois temos as várias opções vegetarianas. A vegetariana com laticínios, a intensiva, produtos de produção intensiva, não intensiva, a completamente vegetariana, ou os chamados veganos estritos, intensiva e não intensiva. Portanto, e fica aqui claro que, evidentemente, do ponto de vista do impacto ambiental, é muito importante optamos por aquilo que não é produção intensiva, se nós estamos preocupados com a sustentabilidade do planeta, que devemos estar todos preocupados, não é? Porque isto é uma contagem crescente para a desgraça, não é? Mas os agricultores estão preocupados com a sustentabilidade do planeta, é porque eles vivem, portanto, da terra para obter o seu rendimento. Portanto, é preciso, portanto, os agricultores, muitas vezes há um pouco a ideia de que os ambientalistas de um lado e os agricultores do outro lado. Mas aqueles que sofrem o primeiro impacto nas boas ou más práticas que praticam são os agricultores. Portanto, não precisa de ninguém que venha dizer que se aplicar um produto que provoca a esterilização do solo, que aquilo é mau para eles sabem. Portanto, no ano seguinte reduz a sua produção. Daí eu ter dito também a questão de passar a mensagem clara, o facto de em Portugal 50% da área da superfície agrícola utilizável ser pastagens, portanto, não quer dizer que tem havido uma evolução no sentido de arranjar formas mais sustentáveis até porque são mais baratas. Portanto, são mais baratas. A questão que há bocado refalou há bocado do fim das energias fósseis, portanto, baratas, portanto, realmente não há. Hoje em dia são muito caras, portanto, o consumo, digamos, os combustíveis mesmo chamados o gás óleo agrícola, digamos, portanto, o custo é muito elevado. Portanto, as pessoas vão encontrando alternativas porque é economicamente sustentável. Portanto, a gente sustentável não é só que termos ambientais, também tem que ser em termos económicos. Portanto, não há uma coisa sustentável sem a outra. Portanto, isso é importante também passar aqui um pouco essa imagem. E que torna muito mais sustentável. O problema é que não sei o que é que se passa em relação ao Brasil ou noutros países onde vêm produtos que eu não controlo. Porque há aqui uma evidência, porque eu tinha aqui um gráfico, portanto, isto também já são dados de 2002,
que se vê qual é que é, deste caso, o aumento crescente, digamos, do consumo de carne na Ásia. Onde é que está a haver um aumento significativo de carne no nível mundial? É na Ásia e na América Latina, onde está associado a uma melhoria do rendimento das próprias populações. Porque na Europa está mais ou menos estabilizado. Portanto, na Europa o consumo de carne está mais ou menos estabilizado, portanto, ao longo de mais de 15 anos. Não tem aumentado, não é? Tem-se mantido. Mas tem-se mais ou menos, tem um acréscimo muito pouco significativo, até como também nos próprios Estados Unidos da América, pronto. Porque também há um limite, quer dizer, mesmo o rendimento, se aumentar para o dobro, não consigo comer o dobro da carne, ou o triplo da carne. Portanto, há um limite físico que uma pessoa, que a pessoa, não é a pessoa que mais rica, eu tenho lá em casa 4 frigoríficos, só tenho um, portanto, pode ser o melhor, não é? Mas não tenho 4, não é? Portanto, as coisas há um limite para esse tipo de coisas. Para o consumo não há limite para a ingestão. Pronto, com certeza. Pronto, assim, também. De certa maneira, não parece que as pessoas também... Há aqui uma questão de sustentabilidade, a questão também do desperdício, portanto, as pessoas hoje em dia também pagam muito, portanto, pelo lixo também que fazem, também as pessoas hoje em dia já repensam a sua maneira, digamos, de o que é que faz do desperdício, porque também sai caro. Portanto, aqui a questão económica é muito importante. Claro, isso às vezes é fundamental para as pessoas terem um bocadinho de consciência das coisas, não é? E em Portugal... há uma tendência, portanto, em termos futuros, para que a produção seja muito mais sustentável, amiga do ambiente e economicamente sustentável. Apesar de nós sabermos que agora, isto é um pouco aqui à parte... Mas o que é que tem mudado na produção que a tem tornado mais amiga do ambiente? São as questões económicas, portanto, acabam por levar as pessoas a arranjar alternativas. As imposições agora, os fitofarmacêuticos, os produtos que são utilizados, adubos, pesticidas e para combater pragas. E eu posso falar também um pouquinho disso, embora não seja a minha área, mas na cooperativa de Boticas também temos uma secção que vende os adubos e fitofarmacêuticos, e tudo isso é devidamente controlado, está em instalações próprias, tem pessoal credenciado que teve que fazer formação específica para vender aos produtores. Fazemos periodicamente ações de formação sobre a utilização, e os próprios aplicadores têm que ter formação, têm que ter os equipamentos de proteção individual e, acima de tudo, que é o mais importante, aprendem a fazer as diluições, porque primeiro era como as diluições dos produtos, porque é uma coisa fundamental. Porque primeiro as pessoas usavam, como se diz na gíria, a olhómetro, que era uma tampinha, que é uma medida que a mim me incomoda muito, é uma tampinha. E como sou veterinário também me acontece isso muito, depois nas consultas com os animais, eu tenho uma tampinha. Uma tampinha não é medida. A tampinha pode ser grande ou pequena, o produto pode ser muito ou pouco concentrado. E, portanto, os agricultores agora aprendem e têm informação específica, até porque são controlados e são fiscalizados por equipas próprias que controlam a atividade agrícola. Aliás, eu posso lhe dizer que a atividade agrícola é tão controlada, a atividade agrícola e pecuária é tão controlada, ou mais que se calhar aqui a indústria. Porque tem inúmeros registros que têm que fazer. Os animais são controlados, é tudo escrito, é tudo registado. Os tratamentos nos animais são registados num livro. É preciso pôr lá quais foram os medicamentos que se utilizaram, os princípios ativos, o intervalo de segurança, se o intervalo de segurança foi cumprido ou não. Portanto, está tudo controlado. Inclusivamente na parte fitofarmacêutica, exatamente a mesma coisa. Portanto, eles têm que usar naquelas diluições, são ensinados a usar nas diluições certas, porque se utilizarem menos não estão a fazer nada, estão a lançar produtos para o terreno sem validade nenhuma, e se utilizarem mais estão a deixar resíduos que não interessam, não é? Que são altamente prejudiciais. E as próprias embalagens, que era uma das coisas que antigamente se deixavam em qualquer lado e que muitas vezes se lançavam nos curtos de água, porque todos sabemos que assim acontecia. Agora, nós na cooperativa temos a secção também para a recolha dessas embalagens, que são guardadas em sacos específicos e que depois são recolhidos pela agência a nível nacional que faz essa recolha dessas embalagens. Portanto, há sem dúvida nenhuma uma crescente preocupação e um crescente gesto de cidadania. Depois vão para centros de reciclagem. Vão para centros de reciclagem. Posso interromper? Só para lhe dar uma ideia, a partir de 2014 vai ser muito mais complicado comprar um produto fitofarmacêutico, portanto, numa cooperativa, de comprar um medicamento numa farmácia. Mas de longe. Portanto, a pessoa nem sequer tem noção. Portanto, em termos de legislação e posição comunitária, o que está previsto de ser aprovado em termos legais é que portanto, primeiro só podem comprar pessoas, portanto, produtos farmacêuticos se estiverem certificados e credenciados com um cartão que os identifica, tem que registar, tem que ter guardado durante 3 anos, portanto, as quantidades em que foram aplicados, onde é que foi aplicado, em que local que foi aplicado, em que cultura é que foi aplicado, durante 3 anos. E quem vende vai ter que guardar esse registro durante 5 anos. Repare, e é muito mais complicado, digamos, que comprar, um medicamento de venda livre, vou a uma farmácia, compro um anti-inflamatório, portanto, ninguém pergunta para onde é que é, como é que eu utilizo ou como eu não utilizo. Sim, e nós muitas vezes os medicamentos que temos lá em casa e que depois já não precisamos deles, também não nos damos o melhor destino. Que a agricultura, as coisas não são bem assim, que as coisas são ao contrário, está em roda livre, não é bem assim, está aqui e posso dizer. Para terminar, Vítor. Eu só queria enfatizar aqui um aspecto, que é o facto das pessoas também, se estão interessadas nas questões ambientais, optarem por produtos de origem nacional. Porque se eu vou comprar carne que vem do estrangeiro, mesmo que seja biológica, ela vai ter que fazer uma viagem enorme.
E isso tem um impacto enorme na pegada ambiental. Portanto, comprar local, comprar próximo, muito bem, também Margarida, tem postos ambientais muito importantes. Eu gostava só de terminar com uma citação do Albert Einstein, que toda a gente conhece como grande cientista, e que dizia que nada fará tanto pela nossa saúde e pelas nossas perspectivas de sobrevivência neste planeta como a adoção de uma dieta vegetariana em grande escala. Portanto, ele lá teria as suas razões muito antes da crise das vacas loucas. É uma sugestão, fica para os espectadores pensarem, também refletirem. O Banco Farmacêutico conta este ano com o apoio da Ordem dos Farmacêuticos da Associação Nacional de Farmácias. No sábado, várias farmácias vão estar abertas para receber donativos. Venha saber como pode ajudar na resposta dos parceiros. Mendonça, bem-vindo à Sociedade Civil, é o presidente do Banco Farmacêutico. Antes de falarmos desta campanha que vai acontecer no sábado, explique-nos o que é o Banco Farmacêutico. O Banco Farmacêutico foi uma associação que nós criámos, os fundadores, para dar uma resposta social na área do medicamento e da saúde, mas especificamente do medicamento àqueles que mais precisam. Foi criada por farmacêuticos? Inicialmente farmacêuticos, sendo que depois juntaram-se pessoas de outras áreas também ao projeto. Muito bem. E então agora, no sábado, há uma recolha que vai ser feita em várias farmácias, não é? Vão recolher o quê? Medicamentos? Vamos recolher medicamentos não sujeitos a receita médica ou então outros produtos que as instituições também necessitem para dar resposta às necessidades dos seus utentes, que serão de venda livre também. São outros tipos de produtos. Não serão os medicamentos sujeitos à receita médica. Portanto, eu se tiver medicamentos em casa dentro do prazo que não necessito, posso levá-los a uma farmácia e entregá-los, é assim? Não. Então? A recolha é feita são medicamentos novos que são comprados nesse dia na própria farmácia. Portanto, os utentes da farmácia que se dirigirem à farmácia serão abordados por um voluntário do Banco Farmacêutico que explicará qual instituição que irá ser beneficiada e minimamente como é que se processa, e depois o utente é convidado a comprar um medicamento para doar. Pronto. Eu penso que esta confusão poderia existir para muita gente, pensando que poderia provavelmente pegar os medicamentos que tinha e levá-los. E de facto é uma... Como é que as pessoas... Diga, é uma dúvida que as pessoas têm. É uma dúvida que as pessoas têm, de que nos é colocada e que deve ser de facto esclarecida, porque mesmo as pessoas mais carenciadas necessitam de medicamentos com toda a qualidade e segurança que todos nós precisamos quando vamos comprá-lo diretamente à farmácia. Claro. Quem for uma farmácia nesse dia que esteja ligada a esta campanha vai ser abordada nesse sentido, mas e quem quiser colaborar voluntariamente, ou seja, ir a uma farmácia que tenha próxima, como é que podemos saber quais são as farmácias que estão envolvidas nesta campanha? A lista das farmácias que estão aderentes à nossa campanha está no nosso site, que posso aproveitar para dizer é www.bancofarmaceutico.pt. E lá estamos a vê-lo no rodapé também para as pessoas poderem tomar nota se quiserem. E lá poderão então encontrar a lista das farmácias. As farmácias este ano, ou as zonas, as regiões onde o Banco Farmacêutico vai ter lugar, é essencialmente no sul e centro do país, e portanto, quem quiser ajudar doando um medicamento, pode ir saber qual a farmácia através do nosso site. Quem quiser ajudar sendo voluntário numa farmácia, que neste momento também ainda precisamos de alguns, principalmente para a cidade de Lisboa, é uma questão também, através dos contactos do nosso site, entrar em contato connosco. Bom, então vamos falar disso, que é uma outra questão. Vocês precisam de pessoas que vos ajudem nesta campanha. Claramente. E que se inscrevam para vos ajudar. Portanto, podem fazê-lo através do site. Qual é a tarefa? Qual vai ser a tarefa destes voluntários? É preciso pessoas específicas ou qualquer pessoa pode ser voluntário? Nós pedimos apenas que sejam pessoas com mais de 18 anos. Pessoas responsáveis, que saibam dizer e tirar as dúvidas todas que possam surgir, sabendo que estamos a tratar de medicamentos, embora o voluntário não tem especificamente, aliás, não deve dar informações sobre os medicamentos, porque a lista de medicamentos tem a equipa da farmácia. Dará informações sobre a campanha? Exatamente. No fundo, também o voluntário tem
o grande valor de naquele dia, mostrar que está a acontecer uma coisa diferente na farmácia. Claro. Portanto, quantas pessoas precisam? Nós, cerca de mais de 300. Não, neste momento, nós temos 300 voluntários espalhados, teremos 300 mais espalhados por todo o país. Neste momento, precisamos talvez ainda de uns 20. Sobretudo na zona de Lisboa. Na área de Lisboa, portanto, quem quiser pode inscrever-se e ajudar esta campanha do Banco Farmacêutico. Há quantos anos é que fazem esta campanha? Esta vai ser a 5ª jornada. É a 5ª. Anos. O ano passado, tem uma ideia quantos medicamentos recolheram? Foram cerca de 10 mil. 10 mil? 10 mil embalagens de medicamentos. Embalagens. E depois elas não são entregues diretamente pelo Banco Farmacêutico a quem precisa desses medicamentos. Como é que são distribuídos depois? Nós temos parceria este ano com 67 instituições de solidariedade social, IPSS e Misericórdias, e os medicamentos são entregues a essas instituições, que beneficiam depois os seus utentes. Portanto, são distribuídos depois pelas pessoas, pelas instituições particulares de solidariedade social que estão mais próximas, não é? Exatamente. Dos utentes. E este ano estão à espera de conseguir mais? Tem vindo a aumentar o número? Tem vindo a aumentar, vamos ver. Também sabemos que o país está a enfrentar dificuldades e as pessoas que se dirigem à farmácia, obviamente, também são atingidas por essas dificuldades. Claro. Mas, apesar de tudo, esperamos que quem possa ainda ajudar o faça generosamente, porque há sempre alguém que precisa mais do que nós. Portanto, já sabe que é no sábado, dia 16 de fevereiro, em muitas farmácias vai poder doar medicamentos a quem precisa, se tiver essa possibilidade. Muito obrigada, Luís Mendonça, espero que a campanha corra bem este ano, mais uma vez. Conheça agora outras iniciativas dos nossos parceiros na agenda. O Museu do Oriente promove o curso China, os últimos 3 séculos, ao longo de 12 sessões que decorrem até 23 de março. A formação percorre os últimos 3 séculos da história do gigante do Oriente, desde o período do apogeu do Velho Império até à modernidade. Obras do pintor português Júlio dos Reis Pereira estão expostas no Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian. Esta mostra centra-se sobretudo nas primeiras etapas do percurso artístico do pintor, destacando o trabalho surrealista e expressionista. Está patente até 7 de abril. A Liga para a Proteção da Natureza promove uma caminhada de identificação e esclarecimento sobre o modo de conservação e confecção de cogumelos. É o encontro Fungos Apetitosos, com lugar marcado no Centro de Educação Ambiental do Val Gonçalinho, em Castro Verde, no dia 16 de fevereiro. O fado e o mar encontram-se no Oceanário de Lisboa, numa série de concertos com voz e guitarras, envolvidos num cenário marítimo. O fado no Oceanário decorre todas as terças e quintas-feiras, mediante marcações prévias e sujeito a um número mínimo de espectadores. O Museu Nacional de Arqueologia abre as portas para as antiguidades egípcias. Trata-se de uma exposição permanente, constituída por mais de 500 peças que contam mais de 5.000 anos da história, sobre esse ponto do globo que desperta a curiosidade de pessoas de todo o mundo. Estamos no final do programa de hoje. Vou deixar-lhe 2 sugestões de leitura, como é habitual, antes de fecharmos. Uma delas é um livro muito pequenino, mas muito interessante, de Rui Zinck, A Instalação do Medo. Conta uma história a Rui Zinck, 2 pessoas que batem à porta para instalar o medo na casa de uma senhora, como quem vai instalar um contador da luz. E depois, um outro livro, que é um livro de fotografia, do fotógrafo Georges Dussault, sobre o Douro, um trabalho feito e publicado pelo Museu do Douro, também muito bonito, sobre esta região. E fechamos o programa por hoje. A Sociedade Civil vai regressar amanhã e no dia de São Valentim, ou dia dos namorados, como agora se diz, vamos falar sobre a ciência da paixão. Sabia que demoramos 12 segundos a apaixonar-nos e a paixão pode durar mais ou menos 2 anos? Isto segundo alguns estudos, claro. Vamos ver mais sobre isto amanhã. O que é que será que nos faz apaixonar? O que acontecerá no nosso cérebro? Não vai demorar nem 12 segundos, nem 2 anos para sabermos as respostas. Basta estar connosco amanhã no Sociedade Civil. Até amanhã, já sabe, Sociedade Civil somos todos nós.